Olá, o programa Espaço Aberto Animal veio até o Campos Elíseos. Hoje vai mostrar para você o trabalho da Like Bichos. Para conversar com a gente está aqui a Liliane Costa, que é a presidente da entidade, a filha dela também, Isabela, que pelo jeito é muito envolvida aí na causa. E também a gente vai conversar hoje com a Sara Sgavioli, ela que é zootecnista e já está fazendo a adoção do seu terceiro bichinho. Para a gente começar, Liliane, um pouco desse bate-papo, conta pra gente quem são esses dois, o Grandão e a Iris, é isso? Qual que é a origem deles aqui na entidade? O Grandão nós encontramos ele em Hortolândia, abandonado já, provavelmente ele estava vagando há uns 3, 4 meses, porque o estado dele era deplorável, quase morte. E aí internamos ele imediatamente, foram 30 dias de internação direto, e ele tinha uma doença infecto-contagiosa também. Ele tinha giardia, ele não tinha pelo, era caquético o estado dele. E agora, foi em março o resgate, agora depois de alguns meses ele está totalmente recuperado. E essa é a Iris, que nós também resgatamos em Hortolândia, na época de tempestade que devastou a cidade. E ela não tinha onde se abrigar, ela estava prenhe também. Ela pegou uma gaveta que provavelmente foi descartada como lixo, e ela arrastou essa gaveta até embaixo de uma banca de jornal para se proteger, e ela estava lá linda, tem fotos lindas dela, que nem parece que ela estava abandonada. Tem outros resgates que aconteceram nessa circunstância? A gente gravou com uma equipe que foi até Mariana, quando aconteceu aquele desastre natural, enfim, né? E que vários animais ficaram soltos por lá e eles trouxeram alguns animais de lá também. Além dela, da Iris, teve algum outro resgate dessa circunstância na região? Nós tivemos 4 filhotes que foram abandonados em uma loja pet aqui em Campinas, e numa caixinha de papelão também. 4 filhotes, 3 vieram a óbito, não, eram 5, e 2 vieram a óbito e 3 nós conseguimos salvar. A gente está falando de casos mais recentes agora, mas há quanto tempo começou o trabalho da Like Bichos aqui em Campinas? A Like já tem um ano de vida própria, né, sozinha. Eu sou protetora há mais de 20 anos que eu trabalhava como protetora independente, já ajudei em várias ONGs. E aí, há um ano atrás, eu decidi seguir o caminho sozinha e nós formamos um novo grupo. Como foi o seu começo como protetora sozinha, sem estar ligada? Desde, acho que uns 12, Você desde sempre gostou anos. de bicho e trouxe eles para casa? Desde pequena, já saía na rua, pegava e trazia para casa. Não tem fase da minha vida sem animal. E sua família sempre deixou você? Você sempre trouxe muitos ou um outro? De 3, 4, dependia da ocasião, né? Depende do que encontrava, mas sempre tive apoio. Às vezes se incomoda, né? Porque a gente deixa um pouco de viver também, né? Mas nunca tive problema, não. Sempre tive apoio. E por que tornar a coisa mais legalizada? Criar uma instituição? Primeiro, para viabilizar mais o trabalho, né? Porque a gente consegue uma valorização maior tendo uma instituição, né? E porque aí você abre brechas também, você consegue mais benefícios, né? Convênios em hospitais, para você pedir, angariar recursos também, sendo pessoa jurídica, parece que você passa uma confiabilidade maior para a população. Você disse que o Grandão ficou 30 dias num hospital veterinário internado. Existe alguma parceria ou todas essas internações e tratamentos veterinários que esses animais passam são custeadas por vocês? Todas são custeadas. Nada disso é gratuito? Nada disso é gratuito. Tem um valor diferenciado, a diária dele era R$220, é um hospital de primeiro mundo, né, que nós temos aqui em Campinas. Já é o Centro Veterinário Cambuí, e é um dos melhores que nós temos. Então nós temos reduzida a diária, né, pra gente sair a 220 o dia. Mas de graça não temos nada ainda. Basicamente, como que é o trabalho de vocês? Resgatar os animais e trazer, o que envolve o trabalho da Like? Depende do caso, né? Existem animais que sai a denúncia no Face, geralmente, né, nas redes sociais, e o resgate requer internação. Então não tem como, você tem que resgatar, antes do resgate você já tem que deixar tudo pronto para onde vai, todo um planejamento, e ele tem que ser internado. Se for um caso mais tranquilo, de só abandono ou só maus tratos que dê pra gente cuidar dentro da sede, aí é mais tranquilo, a gente traz, mas todos os animais eles ficam de quarentena quando eles vêm da rua, né? Porque eles podem estar com alguma doença viral que ainda não manifestou. E aí a gente vai acompanhando, colhe todos os exames necessários para saber como está a saúde, e quando ele estiver liberado, ele é vacinado, e aí depois ele é castrado e vai para adoção. De todos esses animais que você resgatou,
O que é mais difícil? Quais são os casos mais complicados? O que mais tem? É abandono? É maus tratos? É tudo misturado? O que vocês mais encontram quando vão pra rua? O abandono, ele anda de mão dada com o maltrato, né? Existem animais que têm donos, mas eles sofrem um abandono dentro de casa, abandonados em quintais. Então, não consigo separar uma coisa de outra. O que acontece é que o abandono na rua, os animais de rua, eles sofrem muito e a gente vê assim, o mais difícil é a sensibilidade. O grandão mesmo, você vê as fotos dele, assim, não consigo imaginar uma pessoa, quantas passaram por ele e não se sensibilizaram, né? Talvez a pessoa não tenha não sabe como fazer, mas eu acredito que colocar no carro e procurar um atendimento, pede pelo amor de Deus, né? Porque qualquer um se sensibiliza. E o que falta é isso, é sensibilização, é conscientização das pessoas de saberem que eles sentem como a gente. Sara, o que te motivou a adotar os primeiros? Hoje você veio aqui para conhecer mais uma possibilidade de adoção. Sim. Mas você já adotou... Como que foi a adoção dos seus 2 primeiros cães? A minha primeira adoção, eu ainda estava na faculdade e abriram a porta da República onde eu morava e colocaram a cachorra dentro da República. E pela dentição, depois a gente estimou que ela tinha aproximadamente 1 mês. E hoje é a Lana, ela está com 10 anos já. Então a primeira adoção, na verdade, não fui eu que procurei, ela me procurou. E a segunda adoção faz 3 anos, que foi a Nikita. Eu adotei ela em Jaú. E era por conta que a Lana ficava sempre muito sozinha, né? Então a gente queria uma companheira para ela. E aí eu resolvi fazer a adoção da Nikita. Atualmente elas moram com a minha mãe, porque eu mudei de cidade, minha mãe não deixou elas mudarem junto comigo, ela quis ficar com as 2. E agora eu estou em busca de uma nova adoção, eu moro em um apartamento e queria um cachorro de pequeno porte para dividir os momentos, né, que a gente tem de alegria. Cachorro é tudo de bom. Liliane, a gente está falando um pouquinho sobre adoção para quem mora no apartamento, e muita gente que está em casa se pergunta, eu vou adotar um bichinho, mas de repente ele vai ficar sozinho no apartamento. E como que a gente pode identificar um tamanho de cachorro para viver num apartamento? Porque eles ainda são geralmente filhotes, né, quando você vai adotar, e você não tem muita dimensão. Às vezes você não sabe nem a origem de pai e mãe. Como saber diferenciar? Qual que é o bicho ideal no caso da Sara, por exemplo? Então, o ideal eu não penso que seja o bicho ideal. O ideal é você estar disposto àquilo, porque a bagunça do filhote tanto faz. Se ele é grande, se ele é pequeno, ele vai ter, né? O ensinar, educá-lo, também tanto faz para o tamanho, né? As pessoas acreditam que um porte pequeno é mais fácil de lidar, para ele, né, o espaço fica mais adequado. Mas o animal, principalmente o cachorro, ele quer a companhia do dono. Para ele não importa muito se ele vai ficar em um apartamento de 50 metros e num de 200, né? Porque o tempo todo ele está em cima do dono. Mas né? para um cachorro grande, como o grandão, o ideal seria não morar num apartamento. Ah, sim. Até por conta de, né, uma hora ele vai latir, né? Então a gente indica assim, mas dependendo da disponibilidade, eu conheço pessoas que têm o Golden dentro do apartamento, né? Como que é a sua rotina, Sara? É corrida? Você tem tempo para ficar com ele? Como que é a rotina de vocês? Então, o meu marido, ele faz home office, geralmente, então ele fica aproximadamente 3 semanas por mês no apartamento e 1 semana ele viaja. E além disso, nós temos o Gabriel, que tem 8 anos, que é o nosso filho, e o Gabriel fica na escola durante o dia e à tarde eu pego ele e vamos para casa. Então, na verdade, assim, poucas vezes eu acredito que o cachorro vai ficar sozinho no apartamento por conta desse revezamento que a gente tem em vários horários. E eu acredito também que os momentos que ele ficar sozinho é normal, porque nós também às vezes ficamos sozinhos num apartamento, numa casa. Então não necessariamente precisa ter uma pessoa ali 24 horas com ele. Isso é uma coisa normal, né? Não precisa... E o importante é que você dê o máximo, as condições básicas e prioritárias para o cachorro sozinho se alimentar, ter uma água, ter um conforto, para o momento que o dono chegar,
aí sim ter uma relação com o cão, né? O filho de vocês já sabe que vocês estão pensando em adotar um cachorro? Então, já sabe, E qual que é a mas... expectativa? Muita. Eu imagino. Mas ama, eu faço questão de ir sozinha nos locais, porque criança tem muita dificuldade de discernir o que é certo, o que é errado, o que vai ser melhor ou pior. E até de se apegar e desapegar Sim. dos que conhece, né? Então eu tô indo sozinha para fazer a escolha da melhor forma possível, de uma maneira Mais responsável, né? Porque eu acho que é isso que é o mais importante, a gente tem que ter responsabilidade no momento de adotar um cachorro. Quando a gente fala das responsabilidades da adoção, o que envolve basicamente? A gente pensar na vacinação, no banho que esse cachorro tem que tomar, passeio, refeição. Quando a gente fala, eu tenho vontade de adotar um bichinho, quais são as consequências, o que envolve essa adoção? Primeiro é ter afinidade, né? Saber Gostar de cachorro. E de gato também, né? Isso é. Qualquer animal, né? Saber que ele sente como você. Então, é primordial isso, saber que o animal, ele pode ter uma intercorrência como o humano, ele pode desenvolver uma virose, ele está sadio hoje, amanhã ele pode acordar vomitando. E você tem que estar disponível para isso e você tem que prestar o socorro, né? Independente da ocasião, ele tem que ser socorrido. Responsabilidade de não deixar dar voltas, né? Tem muito mito de, eu vou deixar ele dar uma voltinha. Não existe dar voltinha. O animal tem que ficar dentro de casa, no quintal, com a família, né? Não tem essa de animal dar volta. A castração, que é muito importante, né? Inclusive para a saúde do animal, né? Aumenta a vida do animal e evita filhotes, né? Indesejados. E às vezes está no cio e dentro de casa sai para dar uma voltinha, acontece, né? Bicho é diferente, né? Ele não tem muita racionalidade, ele vai pelo instinto. E saber que é para 15, 20 anos um cachorro, né? Ou um gato. Você tem que saber que você vai ter aquela responsabilidade, ele não sabe viver sozinho. Embora ele desenvolva as capacidades dele de desenvolvimento e de saber se viver um pouco nesses momentos que ele fica sozinho e tudo, mas ele vai sempre precisar de alguém para fornecer o alimento, água limpa, né? Não acorrentar também. Se é um animal maior e você vai deixar no quintal, não acorrentar. Animal não é guarda de casa, né? Não é vigia. Né? Animal é um ser senciente, independente se ele é gato, se ele é cão, ele quer a companhia do dono. Então a primeira coisa é você saber que você está levando uma vida para casa, né? E não um objeto lá que você vai e brinca quando quer, tira da estante, brinca e depois devolve. Você falou da castração. Hoje, o que a proteção animal de Campinas e da região vê como o maior gargalo, a maior dificuldade? Qual que é o maior problema que se tem hoje? É a ausência da castração que faz gerar cada vez mais animais? O abandono, a gente sabe que também é uma consequência disso, mas o que mais pega hoje? Eu acredito que conscientização. Em Campinas nós já temos, né, as campanhas de castrações da prefeitura, que acontecem no Departamento de Bem-Estar Animal, mas em Hortolândia nós não temos ainda. E a maioria das instituições em Campinas fazem resgate em Hortolândia, porque lá, além de não ter ainda nenhuma política pública, lá ainda tem o centro de zoonoses. E agora nós estamos desenvolvendo junto com eles um projeto também para retirar animal de lá. Então a maior dificuldade é isso, e conscientizar as pessoas de que é possível levar um animal ao médico veterinário, que não custa horrores, né? A pessoa às vezes acha que uma consulta custa assim coisa que não vai dar. Dá! Existem veterinários parceiros que são da causa e que estão também dispostos a proliferar a conscientização. Quando a gente fala de adoção, Sara, existe um planejamento financeiro para ter um bichinho em casa? Vocês pensaram, olha, a gente ama cachorro, vamos fazer a adoção de um, mas vamos pensar que a gente pode ter X gasto com veterinário, X gasto com alimentação. Qual foi o cálculo que vocês fizeram para adotar um bichinho? Antes de eu vir aqui para ver a Juju, né, que é a possível adotada, eu preenchi um questionário que foi enviado para mim por e-mail, e no questionário tinha um item falando sobre custos, perguntando qual ração eu dava para minhas cachorras que eu tinha antes. E eu estipulei no questionário por volta de 50 a 100 reais por mês, que seria mais os gastos básicos, né, de ração, aí banho, você pode dar em casa, não precisa necessariamente levar num pet shop, e vermífugo, vacina, tem as vacinas V8, V10, a vacina de raiva também é anual. Mas a gente tem que estar preparada porque o animal pode ficar doente, pode ter alguma coisa mais grave, e você tem que saber que você tem que ter condições de arcar com essa responsabilidade de cuidar do animal quando ele estiver doente.
Quando a gente fala da adoção e desse questionário que a Sara falou que preencheu, qual é a importância de se começar a pensar numa adoção preenchendo um questionário? O que envolve esse questionário que a Like faz, por exemplo? Esse questionário é para a gente conhecer as intenções do adotante, né? Para a gente ter um pouquinho de confiança, que também por ele não dá para ter certeza do que vai acontecer. Mas só para sentir, assim, se é uma coisa do momento, se a pessoa está motivada naquela emoção de adotar, ou se ela já tem uma consciência de como vai ser a vida depois que inserir esse animal em família. Então, esse questionário pergunta algumas coisas do cotidiano, né? Se já teve animal, se já tem algum veterinário que conheça, qual a ração que ela já usou, ou que ela conhece, que ela indicaria, o quanto ela acha que vai gastar, né? Quem será o responsável principal, se ela vai ter condição de correr com esse animal se ele amanhecer doente, se tem quem dirija, que corra, que preste socorro. É mais pra gente ter uma visão se a gente pode continuar ou não. Porque a nossa luta é tão árdua de você retirar um animal da rua, tratar nessa situação, e aí depois você doar na insegurança de não saber o que vai acontecer com ele. Então ali no questionário já dá pra sentir se dá pra continuar o processo ou se a gente já tenta de uma forma conscientizar ali mesmo e esperar um pouco mais para mudar a situação da pessoa. A gente pode dizer que existe uma modinha de adoção que é bonito, mas que não se faz isso com tanta consciência quanto deveria? Existe essa questão hoje na sociedade de falar, eu vou adotar porque é bonito, eu vou adotar porque está na moda, e não se pensa em todas as consequências de uma adoção? Eu acho que a internet, as redes sociais trazem um pouco desse glamour, de achar que é legal, que eu vou adotar hoje, vou postar foto e eu vou ter 1000 curtidas, né? É aquela carência que a pessoa tem, e por isso que a gente faz o questionário, para não ser naquela emoção. Como quando você vai adquirir um produto que custa um valor exorbitante, você fala, mas eu quero nesse momento, e quando depois que compra você se arrepende, né? Porque foi no calor da emoção. É diferente da situação da Sara, porque ela já tem um histórico de adoção, Isso, né? Então ela já tem bastante garantia daquilo que está... ela já tem uma profissão que é voltada para isso, né? Então você já percebe que é uma coisa mais consciente que dá pra... E mesmo assim, depois da adoção, nós ainda acompanhamos o animal por cerca de 6 meses, assim. A cada 15 dias a gente faz um contato para saber como está. Às vezes acontece devolução. Aconteceu essa semana essa semana nós tivemos uma devolução. Difícil lidar com devolução, né? Mas acontece. É difícil, mas nós preferimos muito que isso aconteça. Porque às vezes a pessoa adota e já passa para um outro. E a gente prefere que volte pra gente. Porque a gente doa, mas a gente tem apreço, né? A gente sabe a história daquele animal. Então a gente prefere que ele volte e que a gente reencaminhe ele, né, para um novo destino. Sara, você é casada e tem um menino de 8 anos que vive com vocês. Mas a gente vê muitos casais novos hoje que optam por não ter filhos e por ter animais. Você acha que isso é uma tendência? Você tem amigos na sua idade que na verdade escolhe... Os novos filhos, né? Porque as pessoas que não têm filhos e adotam cachorros ou gatos ou outros animais, eles tratam como se fossem filhos. Eu tenho uma prima do meu marido que tem um coelho, e ela chama como se fosse filho, trata como se fosse filho, tem todo o cuidado, leva no veterinário em outra cidade se for preciso, porque coelho não é todo veterinário que domina. Então eu acho, sim, com certeza que é uma forte tendência, né? Atualmente o pessoal sempre muito ocupado, sempre muitos compromissos, então talvez adotar um animal ao invés de ter um filho possa ser uma solução para alguns casais. Uma tendência positiva ou negativa? Muitas vezes negativa, porque às vezes no momento da adoção ou da compra, né, muitos casais assim, eles optam pela compra, né, é baixo ainda o índice de adoção por esse perfil. Depois passa um tempo e a mulher decide que vai ter um filho e às vezes o animal aí já não tem mais espaço. Nós pegamos muitos casos assim e a maioria são animais de raça, são os peludinhos, os lulus. Depois que nasce o neném, eles não querem mais, a criança desenvolve alergia. Então, assim, Ou o bicho também não se adapta ao fato de uma criança estar entrando naquela família? Não, o bicho sempre se adapta. O bicho sempre se adapta. Ele sempre se dá, né? Ele sempre aceita e ele percebe, ele sabe que está chegando alguém, ele acompanha a gestação. Eu tive um animal da minha adolescência que acompanhou a minha gestação e ele morreu tem 3 meses, ele acompanhou a minha filha até agora, 3 meses atrás. Então, assim, o bicho se adapta. O ser humano é que às vezes fica procurando empecilhos porque a vida muda muito quando vem uma criança, né? E aí, para facilitar, o animal é o primeiro a ser descartado.
Os maus-tratos animais sempre existiram, mas nunca tiveram tão em evidência como estão hoje, ou existe ou aumentou de uns anos para cá? A gente tem visto mais casos de maus-tratos animais e por que você acha que isso acontece? Eu acredito que sempre existiu, mas nunca foi tão evidente. Nunca foi tão evidente. E hoje em dia as redes sociais contribuem muito, né, para esse boom da causa. E também antigamente não existiam tantos recursos, né? Médico veterinário mesmo na cidade deveria, né, existir há 30 anos atrás, de 1, 2, né? Hoje as coisas estão bem maiores, assim, tudo toma dimensão maior, né? Você acha que contribuiu só positivamente, Liliane? A gente vê alguns casos, eu tenho muita gente de proteção animal na minha página do Facebook, por exemplo, mas às vezes eu vejo aqueles compartilhamentos de pessoas que judiam dos animais e eu preferia não ter visto. É complicado você lidar com aquelas imagens. Você acha que de alguma forma a rede social incentiva que a pessoa cometa algum ato de maltrato para que de fato ela saia ali em evidência? Então, eu tenho a sensação de que às vezes a gente vê aqueles meninos que judiam dos bichos, parece que eles fazem de propósito para aparecerem. Sim. Também isso é prejudicial, não é? Existem casos até de não ser real, né, a denúncia. Então, assim, a gente toma muito cuidado com esse tipo de denúncia. Porque às vezes eles fazem montagem e só para ter lá, existem grupos no Facebook mesmo de proteção, de animal perdido, né, inúmeros nomes, e as pessoas às vezes postam lá que está acontecendo uma coisa seríssima, gato preso com prego na madeira. E aí você vai ver, não é a realidade, né? Às vezes eles montam só para provocar, porque o pessoal entra e começa aquele monte de comentário, né? Então precisa ter conscientização, até critério você precisa ter até no resgate. Existem animais idosos que você não vai mudar a situação, ele tem um dono e ele já é habituado a dar uma volta na calçada. Você não vai conseguir mudar. E aí tem a chamada proteção, né? Louca, que vai lá e resgata esse animal, ele é idoso. Já aconteceu de resgate de cachorro de 12 anos. E ele está debilitado porque ele está no fim da vida, né? E ele tem um dono, ele tem onde comer, mas ele está naquele hábito. Então, não adianta você ir lá e retirar, ele vai sofrer também. Então, até para o resgate, a gente precisa também moderar as coisas, ponderar e ter critério. Sara, você já está entrando numa terceira adoção, você é zootecnista, é isso? Isso. Especialista em nutrição alimentar. A gente isso. pode falar de nutrição de cães e gatos? Então, na verdade, sua especialidade ou não? Eu trabalho com aves e suínos, né? Mas também são monogástricos como cães e gatos. Eu sei um pouco, mas eu não sei muito sobre nutrição de pets, porque a minha área é mais nutrição de aves e suínos, que são mais a parte de produção animal. Aproveitando que a Sara falou de aves e suínos antes da gente voltar, vocês fizeram resgate de outros animais sem ser cães e gatos ou não? Sim. Que tipo de animais vocês já resgataram de diferente? Nós já resgatamos porcos, patos, cabrito. A gente, no começo do ano, nós deflagramos um abatedouro clandestino aqui em Campinas e retiramos de lá hoje 11 porquinhos, bebês, que são as chamadas leitoas do Natal, né? Eles tinham 2, 3 meses, eram bebezinhos mesmo, todos com pneumonia e ficaram também em tratamento um tempo. Nós tivemos uma ONG na época que nos apoiou e deu lar temporário e depois de uns 3 meses foram criados na mamadeira, depois nessa associação. Depois que estavam reabilitados, eles foram para um sítio vegano em São Paulo. Os cabritos também, eles foram para um santuário, né? Eles tinham bicheira nas patas, situação assim lamentável. A nossa associação, ela não é especista, né? A gente luta por todas as espécies. A gente está agora no prédio físico de vocês, no escritório. Há quanto tempo vocês já têm essa sede? Há 1 ano, com o tempo que a entidade tem? Isso. Nós já estamos há 1 ano e a gente está estruturando ainda, né? Conseguimos já separar a parte onde vai ficar quando for resgate de cadela prenhe, né? E animais que vão vir do CCZ, esse projeto que nós estamos desenvolvendo junto com o CCZ de Hortolândia, que chama Transforma. Nós vamos retirar 2 animais por vez do CCZ, vamos trazê-los, eles vão ficar em quarentena, vamos fazer tudo o que precisa e depois vamos encaminhá-los para as nossas feiras. E aí também já estamos preparando a ala deles. A gente está no programa Espaço Aberto Animal, aqui no Campos Elíseos, conversando a respeito da atuação do Like Bichos na cidade de Campinas. Eu estou falando com a Liliane, que é a presidente da entidade, e a Sara, que é zootecnista, que veio conhecer um bichinho para possível adoção também, está batendo papo com a gente, mas acho que eu vou interromper para o intervalo. A gente volta falando um pouco dessa parceria do CCZ e a diferença. Campinas
recentemente montou um departamento de bem-estar animal, que veio substituir o CCZ, e a gente volta aí nesse segundo bloco para falar um pouquinho mais disso. Mas, Sara, queria agradecer sua participação. Obrigada. E queria que você falasse para quem está em casa alguma coisa de... alguma palavra de incentivo ou por que você indicaria fazer a adoção de um animal? Por que você veio hoje buscar um terceiro animal e você indica fazer essa adoção? Então, na verdade, quando a gente decidiu adquirir mais um animal, meu filho queria que eu comprasse um animal, porque ele já teve experiência de adoção, então eu acho que às vezes ele queria, mãe, mas e aquela raça, e aquela raça? E aos poucos eu fui conversando com ele, explicando que, não discriminando quem compre, cada um tem uma preferência, mas que a adoção era muito importante por conta da situação desses animais na rua. E o que eu queria passar para todo mundo como a gente comentou aqui, não basta no calor do momento, você está passando em frente a uma feira de adoção, tomar uma decisão e adotar um cachorro. Não é assim que funciona, você tem que pensar, você tem que amadurecer a ideia, tudo tem que ser muito bem conversado. Então eu acho mais importante do que você simplesmente adotar, adotar de uma forma consciente. Porque bonitinhos todos eles são, né? Sim, Sara? pequenos, né? Como ela comentou, são 15, 20 anos. Não é um ano, não são 2 anos. São anos e anos que você vai ter responsabilidade sobre aquele animal. Então isso tem que ser uma coisa muito bem planejada, não pode ser nada no calor do momento. Obrigada, viu, Sara? Imagina, a gente vai ficando por aqui, vai para o intervalo e dentro de instantes o Espaço Aberto Animal está de volta. Até já. A gente está de volta e esse é o segundo bloco do programa Espaço Aberto Animal. Essa é a nossa segunda edição e a gente está no Campos Elíseos falando do trabalho da Like Bichos. Quem conversa comigo, conversou já no primeiro bloco, é a Liliane Costa, que é a presidente da entidade. A gente está com a Isabela também, que é a filha dela e que é a melhor amiga dos animais, entre eles o Grandão, que está aqui com a gente participando do programa também. E agora participa desse bloco a Jéssica, ela que é a cuidadora desses bichinhos. Jéssica, antes da gente falar, Liliane, um pouquinho da questão da parceria com o CCZ de Hortolândia, vamos falar um pouquinho com a Jéssica. Jéssica, hoje quantos animais tem aqui na Like que você tem que tomar conta de rotina? A gente começou com 9 bebês e ela. Aí foram indo, agora a gente tá com 4, 5, 6, 7 filhotes e mais as 3 adultos, que é o Grandão, a Iris e a Brisa. Qual que é a rotina de cuidado desses bichos? Eu chego, eu vou limpar, né, onde eles ficam, troco água, coloco comida, arrumo onde eles dormem. Aí eu venho pra cá, faço alguma coisa aqui dentro, depois eu vou lá, coloco mais comida, água, porque bebê come toda hora. Então toda hora eu tenho que estar colocando comida pra eles. E depois à noite, quando a gente vai embora, eu já verifico se tem água, se tem comida, se tem tudo certinho pra eles ficarem aqui à noite. Se não tiver, eu troco novamente, aí a gente vai, isso é repetidamente. Já chego, já verifico o que tá faltando pra eles, coloco eles pra passear um pouco aqui dentro, ela pra ficar aqui com a gente, e depois... E a bagunça? Nossa. A gente foi lá atrás um pouquinho antes de começar a gravação, dá pra ficar doidinho com a bagunça que eles fazem. Eles chegaram com... A Brisa, ela foi resgatada com um fungo, que foi bem difícil de tratar. E os filhotes todos nasceram com esse fungo. Ela veio prenha, Ela foi veio, resgatada. Então a Jéssica também fazia a medicação deles todo dia, né? Que tinha a hora certa e tudo. Depois antibiótico, fazia parte também da rotina. Bem corrido, né? Os filhotes dão mais trabalho que os adultos ou não? Bem mais trabalho que adulto. Por causa da bagunça? É muita bagunça, muita bagunça. Você tenta limpar, puxando pano. Tem que arrastar eles todos pra Nossa. cá pra poder limpar lá no fundo. E tem que depois... fazer umas manobras. É porque a gente só Prendeu abriu no a canto. porta e eles vieram pra cá loucos, né? A água Pra que fazer eles bagunça. viram, o tempo todo eles entram dentro da vasilha de água e viram. É uma coisa de louco. A ideia é ter cada vez... Olha, ó. Calma, que você tá me bagunçando aqui. A ideia é ter cada vez mais animais aqui no espaço físico de vocês, ou fazendo nessa medida que vocês estão hoje. Traz o bicho pra cá, tenta encaminhar pra adoção e vai trazendo mais, porque é difícil ter uma quantidade muito grande de bichos, né? A nossa filosofia não é animal no abrigo, né? Nós temos fora aqui, que é onde acontece também o escritório, nós temos também em Hortolândia a sede, que lá é só o abrigo, lá nós temos outros 9 animais. São aqueles que provavelmente não vão ser doados, que é difícil, aqueles que vão sofrer preconceito, que são Brisa. os pretinhos, né, que não são tão bonitinhos, as pessoas não querem, então eles estão lá em Hortolândia, que é onde é o nosso outro abrigo.
Aqui, pra cá, vem os que estão em tratamento, porque precisa de uma pessoa diariamente em cima deles, né? Mas a nossa intenção não é ter animal no abrigo. Nossa intenção é resgatar, tratar e nós temos feiras todos os finais de semana e já levar para feira para eles ser adotados. Os que estão aqui estão, então, de alguma forma sendo tratados para depois tentarem ser adotados, Sim, é isso? O grandão já foi castrado, mas ele ainda tem essa lesão na pele que ainda não está totalmente curada, então ele não pode ser ainda adotado e existe a possibilidade de ele ficar com a gente para ser o nosso mascote, porque tudo que ele passou a gente não... Existe um histórico, né, de salvamento dele. Não sei muito se vai ter como desapegá-lo. E ele é muito bonzinho, né? Ele é muito assim, a gente recuperou ele, a gente pegou morto praticamente e ele ressuscitou nas nossas mãos. Então a vida dele recomeçou com a gente. É como se ele tivesse vindo filhote e ele se apegou também a gente, né? Então, a Brisa também falta ser castrada, que ela desmamou tem 1 mês e pouco. Ah, ela é pequena, ela só é compridona, mas ela é filhotinho ainda. Não, ela tem cerca de 2 anos. 2 anos. Que ela tava amamentando, né? Ela desmamou os filhotes. Desmamou os filhotes, não ela. Os filhotes, há cerca de 1 mês. Então, ela ainda também não foi castrada. E aí, assim que terminar o protocolo, já vão pra feira e, se Deus quiser, vão serem adotados para já mudar a rotatividade, né? Você falou que está com uma parceria, então, com o CCZ de Hortolândia. Hoje, Campinas não tem mais um CCZ. Isso. Campinas já criou um departamento de bem-estar animal. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que o centro de zoonoses, ele não é feito para resgate, ele não é feito para abrigar animal, né, sadio. Ele é feito para cuidar de epidemias. Animais que tenham doenças que são infecto-contagiosas, e que leishmaniose, raiva, né? Aí eles têm que ser recolhidos, eles são tratados lá dentro para evitar a proliferação dessa doença. O centro de bem-estar animal, ele já visa o cuidado, né? Ele tem um abrigo próprio, eles fazem vacinação, meio que o serviço da associação, né? E o centro de zoonose não é para isso, mas as pessoas também não sabem essa diferença. Então, o nosso trabalho lá em Hortolândia visa primeiramente isso, conscientizar. As pessoas precisam entender que um animal que está na rua abandonado, primeiro, ele não é da rua, alguém o abandonou, né? E não é por isso que ele merece ser recolhido para um centro de zoonoses, onde não tem os cuidados necessários, né? Ele entra lá, ele vai ser inserido em outros animais, de repente ele está com alguma doença que vai ainda desenvolver e ele vai levar esse vírus lá para dentro, né? O centro de zoonose faz aquilo que é possível dentro da realidade dele. Na verdade, o centro de zoonoses ele foi abraçando a causa animal. Isso. E depois em Campinas conseguiu separar. Exatamente. Criar um departamento que cuidasse da questão das epidemias e também dos animais, mas ainda é uma política que está para se expandir, que ainda está muito restrita a Campinas. Nós já tivemos reuniões lá na prefeitura e o prefeito vai assinar o projeto, né? Já foi votado, já tá encaminhado. Mas por enquanto ainda é centro de zoonose. Por isso que eu não posso doar os animais que estão lá do jeito que estão. Eu preciso retirá-los, deixá-los aqui em quarentena, né, fazer hemograma, seguir todo o protocolo médico veterinário para saber da saúde dele. E quando nós tivermos certeza que ele está bem, aí sim ele passa pela vacinação, porque os centros de zoonose, eles fazem só vacinação de raiva, que é a epidemia que pode, né, é a doença que pode virar epidemia. E que não é o necessário, né? Às vezes o animal sai da rua e ele está com esse vírus incubado e ele vai para lá e ele é vacinado de raiva. Você está colocando a doença nele e ele está debilitado. Então ele vai passar mal. Né? O que às vezes acontece das pessoas falarem, eu vacinei lá na campanha da prefeitura e meu animal morreu. Não é a vacina, é porque o animal não estava bem, né? Você só pode vacinar o animal quando ele está totalmente sadio, como o ser humano, né? Não se vacina a criança com febre, mesma coisa é o animal. Se ele não está bem, ele não pode ser vacinado. Foi vitória para a proteção animal a criação de um departamento específico para cuidar, para se pensar no bem-estar animal? Com certeza. Avançou-se muito em políticas públicas voltada para essa causa? Os resgates em Campinas, eles ainda existem, né? Ainda existem os casos críticos, os bairros que ainda estão em desenvolvimento, mas animal na rua em Campinas diminuiu muito o número, né? E essa coisa do DPBE andar de mãos dadas com as associações, com as ONGs de proteção, também dão uma segurança a mais pra gente, né? Porque é um órgão público que ampara, né? Então muda tudo. E é isso que nós estamos tentando implantar em Hortolândia. Nós vamos também fazer campanhas nas escolas de conscientização, porque a gente acredita que começa de criança.
Uma criança que desenvolve a sensibilidade por um animal ainda na infância, ela vai ser um adulto diferenciado. Então nós vamos pegar, o nosso foco é criança. No primeiro bloco a gente estava conversando com a Sara, que é uma possível adotante aí que veio até a Like Bicho conhecer os cachorros. Ela falou da importância de ter convencido o filho de 8 anos a entender que era mais legal fazer a adoção do que comprar, não, claro, criticando a compra de um bicho com raça, mas da importância de se adotar. Existe essa preocupação com as crianças também, de ensiná-los dessa preocupação de não só tratar bem o animal, mas adotar aqueles que já passaram por um sofrimento ou por maus tratos? Sim, com certeza. Por isso nós vamos atacar as escolas de ensino fundamental, né? Nós vamos desenvolver oficinas com elas e nós queremos que elas levem esse assunto para dentro de casa, né? Porque às vezes o pai não tem a sensibilidade, mas ele ouvindo a criança, filho é uma coisa assim, né, que transcende. Então você vê que o seu filho, ele sofre por aquilo, você vai começar a mudar o seu pensamento, né? Inserir um animal em uma família que a criança começa a dar sinais de que a coisa não é como se pensava antes, eu acho que o nosso resultado vai ser bastante positivo. Quais são os benefícios, Liliane, de uma adoção? Quais são os benefícios de colocar um desses bichinhos dentro de casa? Todos os possíveis. A começar de emocionais. Emocionais, desenvolvimento emocional, desenvolvimento de contato mesmo, as crianças que gostam de animal, elas são diferenciadas. Eu tenho minha filha que nasceu, né, grávida, eu dormia com os bichos em volta, então ela já nasceu, ela quase que conheceu primeiro um bicho. E outro dia nós tivemos também uma experiência muito bonita em uma feira, que foi um casal com 2 crianças, e o menino, quando ele recebeu o animal, o pai aceitou a adoção, ele chorou. E ele abraçava nós, as integrantes da associação, e ele chorava, ele falava, muito obrigado, muito obrigado. Então é isso que nós queremos, né? Que comece de pequeno, porque aí eu tenho certeza que essa criança, que esse episódio da feira, com certeza ele é o protetor de amanhã. O que é mais urgente para se fazer na causa animal? Depois da conscientização, que é o que eu acho que o maior problema é conscientizar a população, né? A castração, né? Fazer as pessoas entenderem a importância da vacinação, que não é só a saúde do animal, é a sua também. A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco. Existe toda uma regra de vacinação e de acompanhamento que tem que ser feito. É importante que você pense nisso quando se fala de adoção também. Sim, com certeza. Que é uma prioridade quando você traz o bicho para dentro da ONG. A primeira coisa é checar a vacinação, fazer tudo que tem que fazer. Então, quem vai adotar tem que pensar em dar continuidade nesse trabalho. Com certeza. Quando ele chega na ONG, a gente não sabe nada dele, né? Então, a gente começa tudo do zero. Não sabe se um dia ele tomou vacina, não sabe se ele teve um dono. Alguns a gente consegue pelo comportamento, assim. Tem animal que já chega e sobe no sofá. Então você fala, esse foi com certeza abandonado, porque ele dá uns sinais, né? Mas como a gente não sabe nada, então a gente começa do zero. Resgatou, ele passa por consulta, faz hemograma, espera resultado, ele tá lá isolado. E aí a gente vai tratando com comida boa, né? Ração de boa qualidade. Saiu o resultado, se tiver tudo ok, a gente espera ainda 20 dias para ver se não desenvolve nada, para depois vaciná-lo. Com relação aos filhotes, você falou que eles dão trabalho, principalmente quando juntos. Acho que é que nem criança, né? Ao invés com todo mundo junto, fica mais bagunça, né? Mesmo assim, qual que é a dica que você dá para quem tá adotando um filhotinho? Passa, é uma fase que passa, tem que ter um pouco de paciência, não tem jeito. Muita paciência, porque ele é igual criança, ele vai fazer bagunça, ele vai comer as coisas, mas passa, você educa, ele vai melhorando. Tem que ter muita paciência, porque as pessoas acham, eu quero filhotinho, porque filhotinho vai crescer comigo. Não. Filhotinho, ele vai dar trabalho, ele vai arrancar a roupa do varal, ele vai comer seu sapato. Ele vai comer a terra do vaso como eles estavam comendo antes da gente começar a gravar. Tem que ter paciência, tem que saber o que quer. Adulto, adulto acostuma melhor do que filhote. Eu acho assim, adulto pra pessoa que nunca teve cachorro, eu acho que até melhor. Eles já se adaptam melhor. E os adultos sofrem muito preconceito. Às vezes a gente vai assim, 5, 6 feiras. A Brisa mesmo, assim, ela tá divulgada já nas redes sociais. Todo mundo, ai, que linda, ela é pequenininha. Mas ninguém manda um questionário. Porque já é adulto, as pessoas querem filhote, né? Mas o filhote, ele tem a possibilidade maior de ser adotado, né? A gente gostaria muito que as pessoas vissem também o adulto com esse olhar de compaixão, de que ele também precisa. E ele já teve um histórico e você às vezes vai mudar o destino dele.
né? Principalmente os sem raça definida, né? Que são a maior parte dos Todos, acolhidos né? por vocês. Sim, os pretos também sofrem muito preconceito nas feiras. Filhotes pretos sofrem preconceito. As pessoas querem sempre aquele branquinho, mas não sabem que o branquinho pode ter doença de pele por conta da sensibilidade, né? Os peludinhos, às vezes ele é peludinho de pequeno, mas ele vai crescer e ele é um cachorro sem raça, então ele não vai ser daquela forma, né? Então a gente queria vencer também esse preconceito. Primeiro, tirar essa imagem de cachorro vira-lata. Nem se usa mais, já se trocou o termo vira-lata por SRD, né? Que é o sem raça definida. Ou o cão brasileiro, né? Ou a gente brinca na feira, as pessoas chegam e falam, ai, que raça que é? Não tem raça, é a raça do amor. Porque eles são os mais amáveis. É verdade ou é mito que os cães sem raça definida têm menos probabilidade de doença? Porque a gente tem a sensação de que, principalmente os adultos, os que já vieram da rua, que eles são mais fortes, têm a saúde mais forte. É um mito ou é verdade? Eu acredito que não. O organismo é o mesmo. O que acontece é que quando ele está adulto e ele já vivenciou tudo na rua, às vezes ele já foi infectado por uma doença e já criou anticorpo. Então, se ele pegar, ele não pega de novo, né? Mas não, o organismo é o mesmo, não tem diferença. É que os peludinhos que são criados com mais mimo, as pessoas correm mais. Então dá a impressão de que eles ficam doentes mais. Mas não é, que a pessoa se dispõe mais porque acha que ele tem mais necessidade, mas o organismo é o mesmo, né? Nós não temos nada contra cachorros, animais de raça, né? Pelo contrário, a gente faz resgate também de cachorro de raça. E aí a adoção ela é mais criteriosa ainda, né? Nós prezamos pelo bom comércio. O comércio não é ilegal, né? Não existe uma lei que proíba o comércio de animais, mas se ele existe, ele tem que ter as condições assim, máximas. A gente tem visto muita notícia de canis é irregulares, né? A fêmea precisa ter o tempo dela, né? Não é crime colocar uma fêmea se ela, né? As pessoas infelizmente têm uma imagem deturpada disso, mas não é crime, mas ela precisa estar vivendo bem. Ser respeitada, né? Ser respeitada como um ser humano, exatamente. E vamos falar um pouquinho de adoção. Para quem está em casa nos assistindo e pensou em adotar, primeiro para quem está em casa, qual que é a autoavaliação que essa pessoa ou família tem que fazer se estiver pensando na possibilidade de adotar? Eu tenho tempo, eu tenho recurso, eu tenho espaço, que tamanho de bicho eu preciso? O que você tem que pensar? Qual que é o primeiro passo para uma adoção? Antes de todas essas pontuações que você fez, o quanto eu estou disponível a me doar. Independente de compra ou de adoção, claro que nós vamos sempre pender para adoção, porque a gente faz esse trabalho e a gente acha que eles merecem uma segunda chance, terceira às vezes, e saber que você está levando para casa um ser vivo, que assim como você, ele vai sentir fome, medo, ele sabe quando você não está legal, ele sabe quando é o momento de recuar, assim, ele só não fala, mas as sensações são todas como o humano sente. Saber que ele vai viver em média 15, 20 anos e que ele vai depender exclusivamente de você para viver. Ele precisa de você para tudo e que só o que você vai ter em troca, diferente da relação do humano-humano, que às vezes você recebe alguma coisa em troca daquilo que você faz, é só amor. Você vai estar fazendo tudo isso em troca de amor e o que você vai receber de volta é só um lambejo. Só amor? Só amor. Mas não é só, né? É o não, suficiente. É tudo, exatamente. Mas assim, para as pessoas saberem, porque às vezes a pessoa não tem a dimensão, né? Não vai, é amor, é troca de carinho. É chegar em casa, não tá legal, ou tá chorando, e ele vem e começa a lamber as suas lágrimas sem saber o que tá acontecendo, mas ele sabe que você não tá legal. E aí, o critério para like é o quê? Acessar a página de vocês, lá tem algumas imagens dos bichinhos que estão disponíveis para adoção. Já tem todos eles lá, a maioria deles tem o histórico, né, a história de cada um deles. Enviar pra gente um e-mail, a gente envia, a primeira fase é o questionário, pra gente se conhecer um pouco, e daí a gente dá seguimento ao procedimento. A Sara falou uma coisa interessante, que a gente conversou no primeiro bloco com uma possível adotante de um dos cachorrinhos que está aqui na Like, falou que ela não costuma levar o filho para conhecer os animais até que ela tome uma decisão adequada e o menino possa conhecer. Isso é um critério interessante quando a gente fala de criança, porque criança se apega, vê o bichinho, às vezes acha bonito ou acha que está reagindo o suficiente com ele, mas não pensa em toda a questão que se envolve a adoção. É uma dica legal ou não necessariamente o ideal é não levar a criança junto?
Não tem uma regra. Assim, não tem uma regra, indifere se a criança vai junto ou não. O que precisa é o adulto ser consciente dessa forma, de saber que ele é que é o responsável pelo animal. É um filho a mais, é uma criança a mais. Então, a partir do momento que o adulto, o humano, o adulto que está indo adotar, ele já tem essa consciência de que ele é o responsável e para a criança é só uma coisa a mais, então acho que é tranquilo. O problema da criança é que às vezes ela quer um e a mãe sabe que não, e aí vira aquele estresse entre pai e mãe, né? Mas a responsabilidade é do adulto, não tem como uma criança se responsabilizar, por isso que a última palavra é do adulto. Agora a gente sabe o quanto Campinas evoluiu na questão de proteção animal e assuntos nesse sentido, mas o quanto ainda falta? Ainda falta muito. Ainda falta para essa questão da proteção animal? Falta muito, principalmente nas periferias que ainda existem, né? Existem pessoas ainda insensíveis à causa, né? Mas eu acredito que devagarzinho a gente vai plantando as sementinhas e elas vão crescendo e vão ramificando. Já mudou muita coisa, né? Na minha época, da idade da Isabela, não tinha isso, né? Cachorro comia resto do almoço do dono e tudo bem, ninguém achava errado. Não existia vacinação, a não ser a da raiva que acontece uma vez por ano. E, então, assim, a gente já evoluiu muito, muito mesmo. Para quem está em casa poder ter acesso a vocês, quais são as formas de contato? Através do e-mail, grupo likebichos@outlook.com, ou na página do Facebook, né? Facebook/likebichosproteção. E também nós estamos também no Instagram, como Like Bichos Proteção. A Like está com quantos voluntários hoje, Liliane? 8. 8? Vocês estão em busca de voluntários? Sim, às vezes aparecem aqueles rotativos, né, que vão na feira uma vez ou outra, mas existe também dificuldade para o voluntário, né, porque requer abdicação de algumas coisas da sua vida, né, por exemplo, os sábados que nós temos feira, a gente perde o sábado, né, não tem mais aquela rotina de as pessoas às vezes, é sábado, tá um sol, nós vamos para a feira, né, a gente vem para a sede, pega todo mundo que vai, leva, monta a feira, fica lá 3, 4 horas, dependendo do local, acabou a feira, desmonta, vem pra cá, traz de volta quem não foi adotado. Então, assim, às vezes a pessoa acha muito legal, gosta muito, mas ainda não chegou, assim, não consegue ainda se dedicar, porque existem outros compromissos, né? Mas o voluntário sempre é bem-vindo. Que tipo de outra ajuda lá é que precisa hoje? Nós precisamos de ajuda com ração, muita ração. Premium, né? A gente não faz, nós não pedimos marca, mas nós pedimos que seja premium, que é a ração que eles comem, né? A qualidade premium. Vermífugo, nós precisamos também muito por conta das ninhadas, que quando acontece resgate de ninhada é 5, 6, né? Não tem como ser menos. E ajuda para pagar os hospitais conveniados, né? Que hoje a nossa dívida beira em torno de R$20 mil. Inclusive o tratamento do grandão ainda não foi pago totalmente, né? Porque na hora que você faz o resgate tem aquela sensibilização e algumas pessoas ajudam, porque não tá no calor da emoção. Mas depois que passa, as pessoas vão vendo que o cachorro já tá num lugar seguro, tudo isso vai diminuindo. E aí o que fica é a dívida pra gente. Vocês têm parceiros, né, fixos financeiros ou não? Não, ainda não. Nós não temos ainda. Existe uma busca doadores por isso? Eventuais. Isso, agora nós vamos também começar em busca de associados, né? A pessoa pode fazer o cadastro e doar mensalmente uma cota que achar interessante pra gente, ou apadrinhar já um animal direto, né? Ser o padrinho e acompanhar até a adoção dele. Se responsabilizar pela ração dele até o final, até ele ser adotado, né? Pode vir visitar também. São vários projetos que a gente está desenvolvendo para viabilizar mais o nosso trabalho. As feiras todas que vocês fazem são divulgadas na fanpage de vocês? Todas são divulgadas. E geralmente acontece todos os sábados? Todos os sábados, a gente não falha. Todos os sábados nós estamos em algum ponto em Campinas. E para você que costuma assistir TV Câmara Campinas, no jornal de sexta-feira, às 5h30 da tarde, no Câmara Notícia, a gente também costuma veicular as feiras aí. Nas 2 últimas semanas nossas foram veiculadas as feiras da Like Bichos, então fique esperto aí também assistindo o nosso noticiário, que lá você acompanha as feiras, inclusive a deles então nas páginas já citadas, os contatos também, todo tipo de informação para quem está nos assistindo, que quiser saber a respeito da Like ou qualquer tipo de ajuda que também for bem-vinda, a gente pode adquirir nesses contatos que você passou, é isso, Liliane? Pode, através do WhatsApp também, que é 19 97406 3848.
Jéssica, obrigada pela sua participação. A gente conversou também nesse bloco com a Jéssica, que é a cuidadora dos bichinhos aqui da Like Bichos. A Isabela participou da nossa gravação. Obrigada, Isabela, tomando conta do grandão, que está aqui já deitado, praticamente dormindo no tapete. Liliane, obrigada por ter aberto as portas da Like, contado um pouquinho. Com certeza a gente tinha muito mais história para contar. Obrigada. Mas você segue aí a página da Like Bichos no Facebook e você vai poder acompanhar diariamente o trabalho deles. A gente agradece a sua companhia e até o próximo Espaço Aberto Animal.